como eu amo a David Production, sério, os caras nunca me desapontam. E esse episódio com a chegada do Victor, caraca, que episódio, é um dos melhores episódios da temporada, fácil, dessa temporada e temporada de outubro no geral. Caraca. E bem, como vocês viram, eles foram mandados para uma missão junto com o Shen para encontrar o Uma Deterioração. Os Umas são literalmente a personificação de uma regra, seja de algo mais literal ou até mesmo um fenômeno. Nesse caso seria deterioração, tipo no caso decomposição e etc, tudo que se deteriora. E a Fuko até vai escutando os relatos e até os áudios, gravações dos acontecimentos e envolve os zumbis. Eles só descobriram isso porque algum zumbi invadiu Nova York e parecia que foi de propósito, inclusive, como se estivessem chamando ajuda de alguma forma. E os áudios são meio brutais, é por isso que a Fuko inicialmente fica em choque. E o Shen faz merda. Quando eles chegam na cidade, tá cheio de zumbi. E bem, não tem como desfazer isso não. Depois virou um zumbi e já era. E isso vale pra qualquer uma. Depois, se você é afetado 100% pela regra, já era, não tem mais volta. Talvez o Andy seja uma exceção, e vocês vão entender logo por quê, mas o motivo é meio óbvio. Ele não consegue morrer, nem se destransformar completamente, né? Ele não pode ser afetado 100% por nenhuma regra. O Andy é poucas ideias, ele simplesmente matou uma porrada de gente, tá bom que tava morto-viva, e depois disso finaliza mais uma galera. Só que aí tem um porém, uma única zumbi sobrevive no ataque do Andy, que está extremamente bem animado, e essa zumbi parece ter um pouquinho mais de consciência. E assim que o Andy entrou na cidade também a fundo, diferente do Shen e também da Fuko, ele ganhou números na sua barriga, que rapidamente zeraram e começaram a deteriorar o corpo dele. E claro que ele não vai morrer, porque nega morte. Isso aí não é o suficiente pra matar esse cara nem ferrando. O Andy aprendeu o zumbinês no momento que, bem, quase virou um zumbi, falando que ele vai realizar o sonho dessa zumbi aí, porque ela vai contar onde fica o Uma. E qual é o sonho da zumbizinha aí? Se casar. Que? Parece um absurdo muito grande, mas logo em seguida, tá bom, vai lá casar com ele. Sério que você vai liberar assim pra ele casar do nada? E aí o Andy vai lá pro seu casamento. O cara vai casar com um zumbi. Se ele também não fosse um zumbi, eu acho que podia chamar de necrofilia, mas vou ficar quietinho porque tá morto também. Enquanto isso, eles acabam notando a presença de crianças que estavam se escondendo lá em um galpão. E aí eles vão ficar de olho neles. Só que o problema é que as crianças estão extremamente assustadas e até uma delas está com um revólver preparadíssimo para dar um tiro em cada um deles. Inclusive, detalhe, a direção desse episódio tá extremamente boa. Eles usam muito a escuridão nesse episódio para representar o raio de alcance do Uma. O Shen vai explicando que eles não foram afetados ainda porque os Umas criam um raio, como se fosse uma expansão de domínio sem barreira, tipo a do Sukuna. A diferença é que não te mata de imediato, mas pode te matar, e assim que você entrou já era, você já tá sobre as regras do bichinho. Então se eles fossem muito pra frente, eles iriam ser afetados iguais aquelas crianças que já estavam sendo afetadas pelo Uma Deterioração. Mas a Fuko ignora tudo isso, a Fuko é a personagem mais empática do anime até então, consegue salvar uma criança que quase mete um tiro nela, e ela começa a acalmar elas. E obviamente ela foi afetada pelo raio do Uma. Aí o Shen fala que, pô, bem, quem tá na lama é pra se sujar. E ele dá um saltinho e também é afetado. Enquanto isso, o Andy vai se casar num altar e tudo, e faz tudo certinho. E a noiva dele acaba revelando que o anjo na igreja é o Uma. E ela só pede pra matar aquela coisa. E o Andy realiza o desejo da nova esposa dele. Eu não tô zoando, ele realmente fala isso. Ele acerta o Uma e finalmente ele se manifesta na sua forma física, com um design que eu gosto bastante. Sério, o rosto dele ser uma estátua de um anjo, eles serem criaturas criadas por Deus. A cena em si é bem da hora e começa a luta com deterioração. Inicialmente os zumbis ficam contra o Andy, mas depois que ele dá uma relembrada neles de quem é o real inimigo, eles começam a atacar o próprio Uma. Ok, esse episódio terminou de uma forma muito foda, mas a gente já corta pra uma parte um pouquinho mais calma pra, né, termos explicação do que tá acontecendo. E bem, as crianças acabam explicando após acalmar um pouquinho com a Fuko que o Uma apareceu um dia na cidade, ele ainda é aquele Uma núcleo fraquinho, mas ele começou a expandir o raio da regra dele bastante e afetar as pessoas, transformando elas em zumbis. Só que a professora deles acabou salvando e se sacrificando por eles, então ela começou a se transformar querendo ou não. Só que ela fala que não iria desistir, enquanto ela não realizasse o sonho dela, ela nunca ia se deteriorar por completo. Ela diz isso meio que metaforicamente, mas no final acaba se tornando realmente literal. Vocês vão
entender logo logo. A questão é que ela fala que ela não pode morrer enquanto ela não estiver no altar com o homem bonito. Já sabe de que estamos falando, né? Mas ela acaba salvando as crianças e se transformando num zumbi. As crianças começam a ficar desesperadas só de lembrar disso, principalmente a mais pequenininha, só que o número dela começa a baixar muito, e a gente sabe que se chegar a 0, já era. Só que ainda tem um porém. O garoto mais velho, que era o líder do grupo, que estava segurando a arma, acaba incentivando ela a ficar mais calma. Lembra dela que ela tem um sonho de abrir uma lojinha de flores, que ela quer entregar isso pra professora. E pra isso eles têm que ficar calmos e se comportar. E ela acaba escutando e ficando mais feliz com isso, porque ela realmente ainda tinha que entregar aquelas flores. E o número dela acaba aumentando pra caramba. E isso já dá uma dica pra Fuko de como funciona o poder desse Uma. Ela começa a ligar os pontos. Eles acabam saindo de lá e notam que tá tendo um puta confronto entre zumbis, um morto-vivo que não morre e um bicho gigante com uma cara de anjo. As crianças acabam reencontrando a professora deles e a cena é bem bonitinha, só que logo em seguida um zumbi acaba tocando sem querer na Fuko e ele também, sem querer, acaba acertando o Uma com o azar. Então eles acabam pensando, pô, vamos encher os zumbis de azar e mandar pra cima do Uma. A Fuko não gosta muito dessa ideia inicialmente porque é literalmente matar pessoas. Mas quem dá o primeiro passo é a professora, que acaba só pedindo pra Fuko cuidar das crianças e abraça ela. Sendo inclusive é bem triste porque a Fuko entendeu o que ela quis dizer, que ela ia se sacrificar e que ela já tinha tocado na Fuko. Quando esse abraço acabar, a mulher vai morrer de qualquer jeito. Então ela também acaba dando um abração nela e se despedindo. E como ela começa a chorar e se importar mais com essa personagem, o azar é dos grandes. Inclusive acaba explodindo tudo porque o Uma acaba pisando justamente no depósito de dinamite. E aí já sabe, todos os zumbis começam a tocar na Fuko e ela também vai tocando neles pra eles explodirem aquele bicho e finalmente dar um dano considerável nele. Claro, morreu uma porrada de gente nesse processo, mas conseguiram realmente enfraquecer o bicho. Mas ele não ia aceitar a derrota tão fácil, né? Mas que saco. Ele começa a sugar todos os zumbis que sobraram e diminuir um pouco o raio da sua regra. E aí chegamos no segundo estágio desse Uma. Ele chegou no nível 2 dele. Ele acaba evoluindo e eu gosto dos designs dos Umas de Undead Unlucky. O do Deterioração não é o meu favorito especificamente, mas eu gosto no geral do design deles. O Incendiário é muito foda, até uns outros que vão aparecer nessa temporada eu gosto muito do visual deles. Aqui pra tu. That's really impressive. E esse bicho agora finalmente fica mais falante, porque na outra forma ele ainda era meio monstruoso. Aqui ele fala um pouquinho mais do ponto de vista dele. Ele começa a expandir a sua regra e derrotar o End, e ainda por cima fala que ele não tá errado. Existe essa regra pra deteriorar as coisas, para que as coisas apodreçam enquanto estão morrendo, para que elas acabem. Tudo precisa ter um fim. Ele não tá errado no final das contas. Ele é uma regra. Ele foi criado justamente para isso. Deus criou diretamente ele para isso. Agora vocês são anomalias. Vocês negam regras. Vocês não aceitam aquilo que foi imposto a vocês. Vocês são os errados aqui. Eu só tô fazendo meu serviço. Tecnicamente, ele não tá errado, né? Porque o ponto de vista dele é realmente isso. Ele foi criado para isso. E aí o Shen simplesmente... Perdemos, família, falou! E ele tenta deixar a Fuko mais pra baixo, até estica o pescoço dele pra chegar bem perto dela, pra debochar da cara dela. E aí que a Fuko se toca qual é a real habilidade do Uma, na verdade uma delas. Ele precisa que você desista, ele precisa que você acredite que tudo acabou, que você vai morrer de qualquer jeito, pro poder dele funcionar 100%. Isso porque toda vez que as crianças se sentiam melhor, falando que ainda tinham algo pra fazer que não poderiam desistir, o número aumentava. A regra da deterioração, ou do spoil, quando você vai ver no significado em inglês, justamente disso. E as regras de Undead Unlucky vêm da interpretação, e eu não tô zoando, eu tô falando das regras e até de negar a regra. Quanto maior a interpretação do Uma e do usuário de uma negação, maior vai ser o poder dele, porque há várias formas de você interpretar. Quando a Fuko entendeu isso, ele não tinha mais nada, porque ela não vai desistir. Enquanto ela não realizar o sonho dela, ela não vai deteriorar. Ela quer ter uma vida normal, poder abraçar as pessoas, poder ter um namorado, poder ter uma vida tranquila. E se esse bicho vai ficar no caminho dela, ela vai destruir ele e qualquer outra regra. Esto es algo magnífico. Começa o confronto finalmente do Shen contra o Uma da deterioração. Ele é daquele tipo de personagem que é baseado no Sun Wukong no geral, tanto na personalidade, quanto no estilo de luta, quanto nas armas que ele usa. O artefato dele é uma clara referência ao Sun Wukong, e pra quem não lembra quem é o Sun Wukong, é o deus macaco, e já inspirou diversos personagens famosos. Ele inspirou Jin Mori, o Goku e até mesmo o Pokémon Infernape, e muitos outros. Você já deve ter visto uma porrada de lugar deus macaco com cabelão pra cima. E o Shen começa a lutar muito bem com Uma.
Uma. Mas antes da gente entrar nisso, eu vou agradecer os membros do canal, que estão muito foda, sério, os membros são foda de verdade. Se puder, se torne membro, você vai ganhar vídeos antecipadamente e também vídeos exclusivos. E caso você não possa, por favor, deixa o seu like, se inscreva e compartilhe, que vai me ajudar muito, porque esses vídeos dão trabalho e eu tô demorando pra postar, porque, pô, tá tendo prova e tá tendo muita prova, eu tô cansado. Eu quero férias. Aí, isso não tem graça. Bem, voltando pra luta, a luta é realmente legal. O Shen sempre mantém uma distância e esse objeto não pode ser deteriorado, então ele só tá descendo a porrada no bicho. E o bicho, toda vez que tenta atacar ele, acaba errando, ou tenta fugir dele, acaba voltando pra perto do Shen. Ele sempre faz o oposto que ele quer, e assim é revelado pra nós finalmente a habilidade do Shen, Untruth, com esse sorrisinho safado. Ou em verdade, basicamente ele nega qualquer pensamento consciente da pessoa, ele nega a verdade do pensamento dela. Por exemplo, eu vou pra esquerda, você acaba indo pra direita. Eu vou mentir, você acaba falando a verdade. Eu vou fugir, eu vou voltar, e etc. Você sempre faz o oposto do que você quer conscientemente. Ele nega isso, por isso que o Uma tava ficando puto. Tudo que ele tentava fazer, ele não conseguia. Filha da puta. Mas ele acaba se tocando que o poder do Shen só funciona quando ele tiver um certo campo de visão. Então ele começa a destruir tudo e usar mais e mais sua deterioração para gerar uma fumaça que não deixa o Shen ver nada. E se ele não consegue ver com clareza, ele não consegue usar em verdade na pessoa ou no Uma. Então a outra opção foi tentar usar o azar da Fuko, mas não dá muito certo. E o Andy ainda chamou ela de gordinho, que deixou ela mais pistola. Só criou uma cratera e fez ele se esbagaçar no chão. A Fuko ainda tem ideia de fazer esse negócio de esticar até o espaço para jogar o Uma lá em cima, porque no vácuo não tem como algo se deteriorar, o que faz bastante sentido, mas nenhum deles aguentaria o espaço, a não ser o Andy. Então o Shen chantageia mais ou menos o Andy, falando que, ó, a gente vai perder, então precisa chamar ele, Andy, bora, eu quero ver ele, bora, bora. Não, não. O Uma no espaço, ele entendeu o plano deles, mas falando que não seria o suficiente. Talvez ele não possa deteriorar em área, mas ele pode ainda tirar um raio e destroçar o Andy. E ele acaba fazendo isso, mas de novo, aquela coisa não tá mais na testa do Andy, permitindo que ele volte. No momento que ele acaba se regenerando, ele se regenera com toda a sua força e quem volta é o Victor. Uma presença já é tão assustadora que até o Uma estranha essa mudança e não é uma transformação, gente. Sim, eu sei que lembra o Super Saiyajin 4, mas não é uma transformação. O Victor é só outra pessoa que tá na cabeça do Andy. São duas personalidades no mesmo corpo. Já faz um bom tempo desde a última vez que ele foi pra fora e simplesmente como o Uma tava atacando ele, ele decide acabar com o Uma, né? Tava atrapalhando ele. E como ele faz isso? Atirando dois projéteis que acabam generando dois Victors e os três juntos derrotam aquele Uma como se não fosse nada. Ele arranca o núcleo do bicho, corta o próprio braço e joga na terra, para que ele possa se regenerar lá embaixo, para tu ver o nível de regeneração dele. E ele pode criar cópias temporárias dele, para você ter uma ideia do quão OP ele é. Quando ele chega, o cenário muda completamente, fica tudo mais irado. Eles já salvaram as crianças, então não tem perigo de mais nenhuma pessoa morrer. Se bem que morreu quase toda a cidade e só sobrou algumas crianças. Mas ok, não tem mais nada para matar, né? Porém, ele acaba notando que o Andy fica lutando na cabeça dele, falando que não pode ser, devolve o corpo, sai daí. Então ele decide que vai matar Fuko. Ele tá vendo tudo, ele não tá ausente nesse tempo todo. Ele viu todas as coisas que o Andy tentou fazer pra morrer e que agora o foco dele é essa garota. Então se ele matar essa garota, bem, o Andy não vai ter mais pelo que lutar, né? Afinal, ele acredita que pode morrer pra ela, coisa que não vai. Não tem como negar essa regra. Ele não vai morrer, não importa o que ele faça. Ele já tentou. Só que o Shen acaba protegendo a Fuko e achando que ia tancar o Victor. Não foi revelado como o Shen sabia do Victor, mas a questão é que ele sabia que o Victor é um dos personagens mais fortes dessa obra inteirinha e ele sempre quis lutar com ele. O plano dele é se tornar o mais forte de toda a criação. A cena em si lá que eu falei é muito foda, mas ele não se tocou que ele é muito mais fraco que o Victor. Mesmo o Shen sendo muito forte, ele ainda não tá no nível desse cara. Tanto que ele até tenta usar em verdade dele, mas não dá certo. Ele apanha muito, quebra o braço, leva tiro, ele não aguenta nada e o Victor só brincou com ele. E ele decide matar a Fuko. Só que novamente o Shen se levanta e tenta ajudar ela. Fuko também tentou usar o azar dela nele, mas não funciona, porque ela nem sabe quem ele é. O azar não é nada perto disso. O azar dela é mais forte quanto ela mais se importa e conhece uma pessoa.
Esse caso aí, ela nem sabe quem é esse cara. O Shen consegue proteger ela, dando um dano absurdo nele, mas ele já tava lascado. E como ele falou antes, ele tinha feito duas promessas pro Andy. Uma, proteger a garota. E segundo, derrotar o Victor. Só que ele não ia conseguir completar essa segunda tarefa sozinho. Então ele chamou a Union inteira pra participar desse episódio. Que assim, ó, cena foda pra caramba. Todo mundo lutando sincronizado, metendo bala no bicho, cortando ele, rasgando ele ao meio. E até que vão bem, comparado a uma que não durou 3 segundos, essa equipe tá indo muito bem contra ele. E aí, o Victor começa a conversar. Ele fala muito nesse episódio e dá muita informação interessante. Enquanto ele conversava com o Shen, ele pergunta qual era o dia da semana. E o Shen nem sabia responder isso, porque ele não sabe o que é um dia da semana. Então sim, não existem dias da semana no universo de Undead Unlucky. Existe a data, existe mês, mas não existe dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta. E ele fala que é interessante, que esse universo é bem mais interessante agora. E outra coisa que ele nota é que tem muito mais Negators. Ele fala que dessa vez ela formou uma equipe bem grande, 10 pessoas, e esses 10 são muito competentes, né, Juiz? E a Juiz conversa com ele, ela conhece ele, inclusive fala que eles estão se esforçando. Ele fica feliz que ela conseguiu criar uma equipe muito melhor, mas nenhum deles podem vencer o Victor. E aí o episódio termina com um gancho que vai rolar um X1 entre o Victor e a Juiz. Finalmente veremos ela lutar, igual mostrou no trailer. Episódio incrível, a animação tava fenomenal, a direção tava fenomenal em diversos pontos, tanto para representar o poder do Uma em diversas cenas, como também nas cenas do Victor. Elas estão muito mais espalhafatosas e assustadoras. O bicho conseguiu criar uma moral muito grande na entrada do anime, mais do que no mangá. E olha que no mangá já era sinistra a entrada dele. Afinal de contas, ele não é uma transformação como a gente esperava, até que como parecia lá no episódio 1, quando ele começa a se manifestar. Não, ele é outra pessoa praticamente. Quem quer pegar esse corpo? Ele não deixou claro os objetivos dele, mas inicialmente ele não queria matar ninguém dali. Ele só queria matar a Fuko pra assumir de vez o corpo, e o objetivo dele tem alguma ligação com a Juiz. Mas ele não se importa de tiver que matar cada uma dessas pessoas pra chegar no objetivo dele. Qual será o objetivo do Victor? E o que ele tá fazendo? Quem é? O que ele é exatamente? Saberemos em breve. Mas bem, comentem embaixo o que vocês acharam desses episódios de Undead Unlucky. Lembrando que o próximo é o último desse arco. Eu me despeço de vocês, falou e fui!